Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um. Nós estamos iniciando o segundo ciclo de palestras, que eu estou chamando de Encontro com Líderes na Gestão de Ativos. E está estreando nesse segundo ciclo o Anderson de Oliveira, que é o diretor de operações da STET, e foi escolhido a dedo porque a STET, ela é a primeira empresa no Brasil a buscar o processo de gestão de ativos, conforme a 55.001, a primeira a certificar, e não só pela gestão de ativos, mas também pela gestão de ativos, ela vem num processo de desenvolvimento e crescimento orgânico fantástico no Brasil e no mundo. E o Anderson ele vai falar um pouco disso para a gente aqui. O Anderson ele é formado em Eletrotécnica, Administração de Empresas e Economia, possui MBA empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Energia pela USP, e especialização em Finanças pela University of Virginia. Black Belt em Six Sigma, com mais de 32 anos de experiência no setor elétrico, atuou nas áreas técnicas, comercial, de estratégia, melhoria de processos e engenharia. Atualmente é o responsável pela diretoria de operações da geração STET Energia. Como eu disse, esse é o nosso segundo ciclo de palestras, porque o primeiro a gente acabou recentemente, onde eu trouxe a visão de cultura e liderança na gestão de ativos, passando por um ciclo inteiro de implementação, desde o momento de entender a importância e começar a convencer as partes interessadas, até passar pelo processo de implantação, até chegar na conquista. Só que com um olhar de liderança e cultura. Essas palestras estão gravadas no YouTube, no canal Tico Monteiro Trilhando Sucesso. Nesse canal aqui vocês vão encontrar as diversas palestras. Lá no canal AMS Excellence, eu trouxe isso, é um canal onde tem palestras mais técnicas. Em 2016, o grupo do Comitê de Gestão de Ativos da ABNT, da qual eu faço parte, desde o início, né, eu também participei da tradução da norma no Brasil. A gente tem um grupo de benchmarking, e o benchmarking, um dos benchmarkings feitos foi lá na ES. Ela estava certificada já há uns 3 anos, se não me falha a memória, 2, 3 anos, e o Rafael Schmidt, que era o coordenador de todo o processo, ele recebeu o grupo benchmarking e tem lá umas 3, 4 horas de gravação, onde ele mostra em detalhes todo o sistema de gestão e a gente discutindo. Então, é muito interessante, aconselho quem está em processo assistir. Além disso, tem outras também, né? Tem de outras empresas. Bom, aqui hoje estão presentes pessoas destas empresas e mais consultores autônomos. Então, nós temos empresas diversas aqui. E uma das perguntas que a gente fez é qual o estágio de implementação da gestão de ativos na sua empresa. Se a gente vê aqui verde, roxo e azul, essas três aqui, ó, dá 55% de empresas que estão no estágio de já tiveram montado a sua estratégia de gestão de ativos, os planos estão sendo estruturados para frente. E os outros 50% estão no estágio inicial, ou colhendo informações, ou no início. Então, a gente tem um público diverso aqui, né? Qual o tempo que sua empresa vem se dedicando ao assunto? Aqui nós temos a grande maioria iniciando, ou com 1 ano, né? 50%. 3 ou mais anos aqui, que é um pessoal da STET, com certeza é um peso grande desse 19%, e passando por mais de um ciclo também. Então, nós temos esse público aí. Anderson, então é isso. Fique à vontade. Tá bom. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, agora acho que com a presença maior aqui.
Bom, eu preparei assim, tem uma apresentação que a gente vai usar inicialmente até para fazer um aquecimento aqui, mas fiquem à vontade para interromper, não queria que ficasse tão formal assim e a gente pudesse interagir. E eu prometo assim ser bem objetivo com a apresentação, mais novamente para servir como um aquecimento e depois a gente pode ter um tempo maior para conversar e tentar esclarecer as dúvidas que porventura vocês tenham. William, se você puder projetar essa apresentação. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da trajetória aí da STET na implementação do sistema de gestão. A certificação, que está aqui em destaque, ela é uma consequência, o mais importante, o objetivo inicial lá atrás, sempre foi a implementação do sistema de gestão, né? E a certificação, seja a ISO 55001, que veio anos depois, mas na época existia a PAS 55, foi uma consequência do sistema que foi implementado. Só um breve panorama aqui do que é a ES, para vocês terem uma noção. É uma empresa basicamente de geração de energia, embora ainda tenham distribuidoras em El Salvador e nos Estados Unidos. Mas basicamente geração de todos os continentes, ela tem negócios. Nos últimos anos ela reduziu bastante, ela já esteve presente em mais de 37 países e hoje ela está em 15, se não me engano, 15 países. E foi concentrando o foco dela e hoje ela tem uma estratégia muito voltada à redução da emissão de poluentes. Então o crescimento em renováveis ele é um pilar fundamental na estratégia da ES no mundo. A gente sabe que em alguns países da Ásia, alguns países da Europa, tem uma matriz que tem muito gás, tem muito carvão, e a ES tem usinas em alguns desses locais, desses países, mas a tendência realmente com o tempo é de mudar essa matriz, focando muito em fontes renováveis. A ES também é líder global em baterias, em armazenamento de energia. Ela tem uma parceria com a Siemens e isso surgiu uma empresa chamada Fluence. E em alguns países, como Estados Unidos, especialmente na Califórnia, existe um mercado que está muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil, que é muito incipiente, pela distância tecnológica, pelo preço, mas principalmente pela hidrologia que nós temos no país, por ainda a gente ter bacias hidrográficas importantes no país e que servem para nós como uma espécie de bateria para o sistema como um todo. Tem 32 gigawatts de capacidade instalada, tem mais 4 em construção, e se a gente vai ver agora o Brasil, pode passar um próximo slide, esses gigawatts em construção, eles são basicamente de renováveis em solares e eólicas. Pode avançar um slide, por favor, William. Aqui é mais focado no Brasil, alguns números que estão à esquerda do slide, mas não vou me ater a esses números aqui, e focar mais nos negócios que a gente tem em operação, que é a minha área. Eu sou diretor de operações e estou responsável por essas usinas. A gente tem 12 usinas aqui no estado de São Paulo hidrelétricas, são 9 usinas e 3 pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. A gente tem 3 usinas solares aqui, na verdade são 3 usinas em 2 grandes complexos. Um fica bem ao norte do estado, divisa com Minas Gerais, que a gente chama de Complexo Ouro-Oeste, é ao lado da usina de Água Vermelha, para quem conhece o norte do estado, próximo à cidade de Fernandópolis. E uma das usinas, que é Guaimbê, que é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora de distância de Lins, que está bem no centro do estado. São os 2 complexos solares que, somados, dá próximo de 300 megawatts de capacidade instalada. E uma usina eólica que está no interior da Bahia, que a gente chama de Alto Sertão. É um complexo com 15 parques solares, com 230 turbinas eólicas, num total de 386 megawatts de capacidade instalada. A gente vai focar a nossa apresentação, que é sobre gestão de ativos, muito na hidrelétrica, porque foi de onde a companhia iniciou a implantação do sistema, mas isso
eu estava comentando com o Tico minutos antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que está sendo fundamental para a estratégia da companhia, e eu vou falar bastante sobre isso, dessa estratégia de crescimento em renováveis, ter esse sistema maduro nas usinas hidrelétricas, a gente pode chamar assim, que permite com que a gente consiga olhar para essas fontes renováveis de crescimento, que são tecnologias mais novas, principalmente para ES, e que não tem um sistema implementado. E a gente está exatamente nesse ponto hoje de replicar todo o sistema que nós temos para as usinas solares e eólicas. E estamos bem avançados com relação a isso. Se não fosse a Covid, até no parque eólico, a gente já teria até passado pela auditoria de certificação. Então, esse é o portfólio. A gente fez uma aquisição recente, de novo ligada à estratégia da Companhia de Crescimento em Renováveis. Na semana passada, a gente divulgou para o mercado um novo parque, que é um parque já em operação, denominado Ventus, que fica no Rio Grande do Norte, e são mais 186 megawatts de capacidade de usina eólica que a gente vai começar a operar em breve. Podemos avançar mais um slide. Bom, aqui eu mais uma vez estou falando do lado de operação, e tem 3 pilares importantes que norteiam as nossas ações na operação. Primeiro, a integração operacional, e vocês vão entender aonde que eu quero chegar com isso, porque ele é fundamental para que a gente tenha o desempenho e essa estrutura e funcione mais ou menos como um plug and play para novos negócios, dada a estratégia de crescimento da companhia. Um outro é a eficiência. Então, existe uma cultura, e muito impulsionada pela gestão de ativos, de busca de melhoria de indicadores, de performance, com redução de custos, sempre que possível, com implementação de tecnologia, de substituição de mão de obra em trabalhos de risco, por alguma tecnologia que a gente possa fazer de maneira mais eficiente. Então, existe uma busca constante, e eu posso dizer isso não é um PowerPoint, isso é bom que o Tico tem um filme que ele falou agora há pouco, que visitou as instalações da ES, conversou com o pessoal lá, mas o que vocês vão ouvir de mim, que sou diretor e responsável pela operação, se vocês conversarem com o técnico da usina que está lá no dia a dia, provavelmente, talvez com outras palavras, vocês vão ouvir a mesma coisa, de como que o pessoal atua, essa busca, e o que eu quero dizer com isso é que está intrínseco na empresa, principalmente na operação, essa questão de busca de eficiência. E por último, e não é por último que é menos importante, é a gestão de ativos, que na verdade é o alicerce disso tudo, e que a gente já está há 10, 11 anos aí na STT, nessa trajetória, nessa jornada. E é uma coisa interessante, porque a STT começou a implementação disso na crise. Ela não tinha bons indicadores, ela teve 2 fatalidades em 2009, então teve uma série de eventos que provocaram, ou promoveram essa busca pela gestão de ativos, pela implementação de um sistema integrado, adicionado a um apaixonado pelo tema, que é o nosso presidente, hoje CEO, que é o Ítalo Freitas, que estava à frente da operação naquela época, em 2009. Muitos de vocês devem ter algum contato com o Ítalo na trajetória de vocês, falando sobre o tema. Obviamente que isso tudo aqui que está como pilar tem resultados, a gente tem a segurança, é um valor da companhia, e obviamente quando você tem coisas com esses pilares mais consistentes, obviamente você vai ter um resultado de segurança muito positivo, e é o que a gente tem apresentado nos últimos anos em todas as nossas operações. Dificilmente você tem um acidente que provoque alguma lesão, algum afastamento com funcionários da STT. E isso a gente já tem de maneira consistente há pelo menos 4, 5 anos. E outros itens aqui que são tão importantes quanto a padronização, a sinergia, ganhos de escala que isso promove. E agora a gente está muito avançado na questão de implementação de inteligência artificial, e algumas ferramentas estão sendo colocadas para que a gente aprimore ainda mais os ativos. Desculpa, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu só ouvi um ruído ao fundo.
Bom, podemos avançar ao próximo slide. Tem alguma questão que alguém queira fazer? Então tá bom. Eu acho que, Rogério, eu acho que se você deixar no mute, senão eu começo a escutar a minha própria voz, que fico com eco aqui. Obrigado. Bom, quando eu falei de integração, a gente tem um centro de operações que fica ali em Bauru, e aqui são algumas fotos desse centro, que ele tem, que na verdade não é um centro só de operações, ele é um centro tecnológico que ele engloba várias operações remotas aí, não só o centro propriamente, mas você tem um centro de diagnóstico, que é uma área de engenharia que pode dar suporte remoto a qualquer usina em qualquer lugar do país. Você tem um laboratório digital que simula uma situação real, onde você pode fazer um set de uma parametrização de um relé num ambiente igual de uma usina, só que é isolado. É muito propício para que você possa treinar as pessoas e realmente fazer o teste num ambiente que não vai provocar nenhuma situação de maior risco. E você tem centro de monitoramento de reservatórios, de segurança de barragem, você tem um centro de telecomunicação que fica ao lado da área de engenharia, que é fundamental para que toda a informação suba para o centro de operações. O uso constante de drones terrestres, drones subaquáticos, aquáticos, aéreos. A gente usa muito tecnologia e, como eu disse antes, como um pilar a eficiência, a tecnologia nos ajuda a buscar fazer mais resultado com menos recursos possível. Podemos avançar mais um slide. Busca de eficiência, a gente tem obtido bons resultados operacionais e mais do que bons, eu costumo dizer que são consistentes. A gente tem 35 unidades geradoras hidrelétricas e muitas delas 40, 50 anos em operação. Obviamente que a gente fez um processo de modernização ao longo dos últimos 10 anos, mas a modernização por si só, ela garante que você tenha um equipamento atualizado, mas você interfere muito numa turbina, quando você desmonta por completo e remonta isso. Tem vários pontos, dado que você muda algumas características iniciais do projeto. Você tem vários pontos que podem provocar falhas no futuro. E isso a gente não tem tido, dado ao processo que foi construído e o aprendizado que foi construído ao longo do tempo. Como eu disse para vocês, é uma jornada, mas hoje é muito consistente o resultado que a gente obtém com relação aos indicadores operacionais. Podemos avançar mais um, e aqui a gente foca mais na questão de gestão de ativos. Como eu disse, aqui são as usinas hidrelétricas. A gente tem a primeira coluna, o nome das usinas, a quantidade de unidades geradoras e o ano que ela entrou em operação, e a capacidade instalada. Então vejam que é uma empresa ativo intensiva, a gente depende do bom funcionamento desses ativos para poder ter a receita da companhia. E eles são equipamentos aí de 1960, 69, 63, enfim. Mais uma vez, é importante ter um sistema e mais que o sistema, cultura, para que isso funcione bem e que a gente consiga prolongar o ciclo de vida desses equipamentos, para que a gente consiga ter longevidade e uma receita consistente ao longo do tempo. Pode avançar, William. Bom, e essa aqui é a trajetória da ES no tempo, né? Então, mais uma vez, aqui em 2009, dado a essa situação que eu comentei, que tinha uma certa crise na operação da companhia, a gente procurou fazer um turnaround, que a gente chama, e mudar completamente o rumo que estava seguindo, e o caminho foi justamente o sistema de gestão de ativos. E na época não existia ISO 55001, mas existia um standard, o PAS 55, que é uma norma inglesa, não é nenhuma certificação, é uma norma inglesa, e que ela tem todos os requisitos, lá, as premissas que devem ser consideradas para a implementação do sistema de gestão. Então a ES buscou isso e, iniciando em 2009, 2012, foi reconhecida e ter essa certificação da PAS 55 na época, que era um grande marco e que realmente mudou o comportamento da companhia e criou um alicerce para tudo que a gente vai falar daqui para frente nessa história da STT.
Em 2013, a gente criou na S Corp, dado o sucesso da Tietê dentro do grupo AS, e muito impulsionado mais uma vez pelo Ítalo, se fez um grupo de trabalho para que fosse replicado a implantação do sistema para os outros negócios da companhia no mundo. Eu tive a oportunidade de participar em 2013 de um treinamento lá nos Estados Unidos com representantes de todas as unidades de negócio espalhadas pela S no mundo, e o objetivo era justamente estabelecer 15 standards que seriam padronizados entre as unidades de negócio da S, que eram um caminho para se chegar na implementação do sistema de gestão integrado. Mais uma vez, a certificação seria a consequência disso tudo. O objetivo era ter o sistema implementado. A S já estava nessa trajetória há um bom tempo, e em 2015, com a implementação da ISO, aí a AS foi certificada na ISO 55001. Isso foi mantido, teve a recertificação, manutenção da certificação. Está chamando ali, daqui para frente, de gestão de ativos 2.0, que é o que eu comentei. A gente tem agora, no estágio que nós estamos na companhia, ferramentas que estão sendo implementadas visando você ter mais informação ainda do seu ativo para poder melhorar a tomada de decisão. Então, é uma situação que muda completamente agora a forma da gente fazer a gestão, principalmente quando a gente está falando de parques eólicos e parques solares, onde você tem uma complexidade, uma quantidade de equipamentos muito maior, que você precisa de sistemas para poder apoiar, para você tomar a decisão mais correta. Seja de manutenção, seja de substituição do ativo, enfim. Então, esse é um pouco da trajetória, em poucas palavras, aqui da S ao longo do tempo. Pode avançar mais um slide, William. Por favor, mais uma vez, se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, fique à vontade. Você pode passar para o próximo, William, por favor? Bom, aqui é mais ou menos uma régua de um caminho aí para implementação. A gente não quer ensinar ninguém, só mostrar como foi a nossa trajetória, e é um caminho que a gente pode seguir. Só voltar um, William. Acho que deve ter um delay aí. Quando eu falo, acho que ele aperta e vai para frente. Você pode voltar um, William? Então, aqui eu disse, a motivação pode ser, depende da companhia, pode ser uma situação de crise, como viveu a Tietê naquela época, e aquele foi o fator motivacional, como pode ser uma necessidade de melhoria de desempenho, pode ser um mercado mais competitivo, pode ser uma estratégia que foi colocada para a companhia recentemente. Então, existe uma série de fatores motivacionais para se implementar isso. Então, é importante a companhia entender o porquê que ela quer implementar o sistema de gestão. Que padrões seguir? Isso é importante. A norma, a ISO 55, é a maior referência, porque ela traz uma possibilidade de você fazer um diagnóstico com referências de mercado, com companhias que podem dar apoio para fazer essa análise da situação que você está e o caminho que você precisa percorrer. Mas, obviamente, como eu disse, a AS decidiu, em 2013, estabelecer os próprios padrões. E esses padrões são referências para quem quer implementar um sistema de gestão. É o que a companhia fez internamente. Obviamente que você, quando tem os padrões definidos que foram baseados no PAS 55, e você tem esses padrões seguidos, você automaticamente consegue fazer a tradução para ISO 55001, que foi o caso da S no mundo todo. Hoje, o Tico comentou que a Tietê foi a pioneira, aqui no Brasil, na América do Sul, ela foi a pioneira, mas outras unidades da S já foram certificadas e têm sistemas implementados também. Análise de gaps, como eu disse, a importância de fazer um diagnóstico é fundamental, e a partir dessa análise, como implementar o plano de ação e fazer novamente avaliações para ver o estágio que a gente está, para poder identificar novos gaps e os planos de ação para poder atingir o nível de uma certificação. Podemos avançar, por favor.
Aqui é só o que eu comentei dos 15 standards que estão aqui, quais eles são, né? E aqui o diagnóstico inicial, e esse gráfico mostra mais ou menos a distância que a AS estava na época que iniciou o processo e depois como ela fechou muitos dos gaps ao longo do tempo. Mas, mais uma vez, é fácil de colocar uma figura aqui e talvez seja mais difícil passar para vocês toda a jornada que a gente percorre, as barreiras que se enfrenta, a mudança cultural que é necessária, o apoio da liderança. Então, uma série de fatores aqui que contribuem para que a gente faça isso. Muitos dos caminhos, muitos dos gaps, às vezes parecem até fáceis, parecem até óbvios. Até eu lembro de várias situações no passado em que me perguntavam por que você não fez isso ainda? Mas porque de tão óbvio que era implantar algumas das situações, dos gaps que a gente tinha e fechar com o plano de ação. Mas mudar a cultura, disseminar isso na empresa, não é tão... É óbvio, mas é um trabalho hercúleo, né? Necessita de um sacerdócio ali. Eu comparo muito isso com a segurança. Hoje a gente tem, eu falei para vocês, é um valor da companhia, a gente tem isso muito forte, está intrínseco na cultura da companhia. Mas como é que se consegue isso? É falando disso o tempo todo, dando exemplo, a liderança dá o exemplo, né? A liderança vai a campo, conversa com as pessoas, a gente fala, qualquer incidente na companhia é tratado como se fosse um acidente, isso é feita uma investigação, é divulgado o resultado para as pessoas, para que a gente evite a recorrência. Então, falar disso o tempo todo é o que eu chamo de sacerdócio. Gestão de ativos também tem esse trabalho de formiguinha, de dia a dia ali, que é importante. Pode avançar um slide, William, por favor. Aqui tem eu coloquei alguns exemplos práticos aqui, mas, mais uma vez, acho que o nosso bate-papo talvez consiga elucidar melhor do que esses exemplos aqui no PowerPoint. Mas aqui é um processo que foi criado e não um sistema. É importante que o sistema veio depois, mas o processo foi desenhado antes, de critério de priorização de investimentos. Então, a gente tem um processo muito bem definido que é seguido com disciplina. Foi fácil implementar isso? Não foi fácil implementar isso. Quem trabalha com recursos financeiros, com orçamento, e que tem que fazer uma priorização de projetos, que tem um target que nem tudo consegue ser colocado num balde lá de dinheiro, sabe como é difícil isso, e que muitas vezes a influência da pessoa, do gestor daquela área, às vezes pesa mais do que a técnica de um projeto ser prioritário em relação a outro. Então, criar um processo que as pessoas respeitem, as áreas respeitem, e que você consiga priorizar projetos independente da área, mas sim buscando o melhor da companhia, seguindo, mais uma vez, aqueles pilares de gestão de ativos, analisando custo, analisando desempenho, analisando risco, ponderando o peso entre esses pilares para que você priorize projetos dentro de um critério, de uma metodologia. Mais uma vez, é um exemplo do que eu falei anteriormente. É óbvio fazer isso, por que não faz? Mas não é fácil de implementar. Porque existem barreiras, existem líderes que não vão querer que faça essa implementação, porque ele está acostumado que os projetos dele vão na frente. Bom, vocês estão em organizações grandes, acho que conhecem essas questões melhores do que eu. Mas o ponto é que a gente criou esse fluxo a partir de um mapeamento. Existe um diagnóstico que é feito nas usinas, então identifica o que é possível, que riscos que nós temos nas instalações, as possíveis soluções. Foi criado um Project Charter, que a gente chama de PAP, que é um processo de aprovação do projeto. Isso passa por um comitê que valida aquilo, que tem uma análise financeira em cada projeto, que tem análise de custo, de risco, de desempenho. Isso é avaliado por esse comitê, que aí sai com a priorização e tem a aprovação de orçamento, e aí tem um ciclo que se renova. Então isso funciona, a gente tem isso feito com muita disciplina. Esses comitês de acompanhamento do orçamento também são feitos mensalmente e religiosamente, são feitos, discutidos, se tem alguma coisa para ser alterada da priorização que foi planejada. Pode avançar. E isso está aderente com a certificação, com aqueles padrões. Se a gente olhar lá para aqueles
aqueles standards que eu comentei lá, que a S-Corp implementou, eles estão totalmente aderentes à política, ao critério de priorização, orçamento de OPEX e CAPEX, então são capítulos ali que esse processo criado está aderente ao sistema que foi implementado. Aqui também um pouco mais falando desse processo, né, onde o que eu chamei de balde seria essa marca em vermelho aí, que a gente tem vários projetos que são colocados e a gente classifica eles como projetos que são ligados a regulatório, projetos que estão afetos à manutenção, ao custeio e segurança. Eles não são, eu não tomo decisão se eles vão entrar ou não, eles são meio que obrigatórios, eles entram. O que se discute é o tamanho deles. Tá? A gente colocou plano de manutenção, eu posso deixar de fazer, eu posso tomar a decisão de fazer ou não. No nosso caso, a gente decidiu que o plano de manutenção, de acordo com recomendações de fabricante, com horas de operação, a gente faz o plano de manutenção. O que se pode discutir é exatamente o tamanho dele. A mesma coisa vale para a segurança. Eu não vou discutir se aquilo vai entrar ou não. Eu vou discutir o tamanho, porque as pessoas podem se proteger com o tema segurança e colocar muitas coisas ali dentro. Então, isso tem um rígido critério para dimensionar o tamanho desses projetos. Obviamente que tem uma parcela que a gente não considera como dentro do orçamento, são projetos que a gente chama de risco estratégicos, que aí sim eles passam por esse funil, que analisando custo, risco e desempenho, tem uma matriz aqui de priorização, e a gente define quais projetos que vão ser adicionados ao orçamento. Então é um exemplo que eu estou dando aqui prático do que está nos standards e o que está sendo feito na prática. Acho que tem mais um. Pode avançar mais um, William, por favor. Aqui a gente está falando da tecnologia. Eu comentei aqui dos ROVs, dos drones, desculpa, que a gente tem implementado. Aqui é um deles, que é a gente chama de ROV, que é o Remotely Operated Vehicle, que é um equipamento subaquático, foi desenvolvido por um projeto de P&D, em parceria com universidades, e hoje ele é um equipamento, a gente tem 2 desses equipamentos que fazem inspeção subaquática em estruturas civis, estruturas de grade, de tomada d'água, e que normalmente eram feitos por mergulhadores. Então vejam que como a gente torna o trabalho mais eficiente, torna o trabalho mais seguro. Imagine o risco de colocar mergulhadores com câmara, com todo o aparato necessário para se fazer isso, o custo de se fazer isso. Então, hoje são equipamentos que substituem nessa atividade a forma como era feita anteriormente. Então, aqui do lado direito tem alguns ganhos que foram que a gente obteve com a implementação do ROV, e assim tem outros exemplos que a gente faz para qualquer tipo de fonte. A gente tem muito uso do drone hoje para inspeção e termovisão de usinas e parques solares. Isso ajuda muito na tomada de decisão, na manutenção dos equipamentos, na troca de painéis. Então, tenho vários exemplos aqui do uso da tecnologia. Pode avançar mais um, por favor. Aqui tem um resumo apenas, aqui na direita tem alguns cases aí que a gente tirou no passado, de empresas na Inglaterra, empresas na China e da STT, que a gente teve ganhos de eficiência no planejamento financeiro, como eu mostrei aqui um exemplo do processo orçamentário de priorização de projetos. A gente teve uma valorização da função de manutenção, então a gente tem um trabalho muito forte sendo feito, derivado de todo o sistema que foi implementado. A gente tem uma troca do que a gente chamava de operador que ficava na usina por mantenedor, e que ele faz as manutenções de primeiro nível na própria instalação. Então ele serve como uma zeladoria da usina. A gente partiu para uma operação totalmente remota das instalações, e hoje as pessoas que ficam, que dependendo do tamanho da usina, são 2 ou 3 em horário comercial, elas fazem a zeladoria e serviços de primeiro nível, de manutenção de primeiro nível, permitindo com que a equipe de manutenção especializada seja mais para serviços mais complexos.
a gente chama de TPM, né? A gente foi na usina de Tucuruvi também aprender com eles, mas isso derivou de tudo aquilo que eu comentei no início, de busca de eficiência, de integração, que trouxe a operação remota e da gestão de ativos. A gente tem um aumento da efetividade global dos equipamentos, no sentido de você ter um prolongamento da vida útil e ter indicadores de disponibilidade que nos mostram que a gente tem alta performance desses ativos, mesmo considerando a longa vida de operação dos mesmos. Otimização, acho que eu dei exemplos aqui disso. A gestão de riscos, ela é muito forte na medida que você consegue criar aquele fluxo e fazer um mapeamento, planejar ao longo do tempo como é que você vai ter projetos para fazer a mitigação desses riscos. A tomada de decisão embasada em dados e fatos, eu também vou reforçar essa frase aqui naquele exemplo que eu dei da construção do ciclo do orçamento, que isso funciona agora em detrimento à priorização que era focada muito no grito, quem fala mais alto, quem tem mais influência na organização. A redução de custos, a gente teve sensível redução de custos ao longo do tempo, e a gente tem, assim, não é um fator só que trouxe essa redução de custo. Eu comentei várias coisas ao longo da apresentação, é uma combinação de várias coisas que proporcionaram a gente ter uma otimização dos custos. E, mais uma vez, melhoria em segurança. Não sei se tem mais algum slide, William. Tá, aqui lições aprendidas, que eu acho que é importante, né, até para as empresas que ainda estão no estágio inicial ou intermediário. Importantíssimo o alinhamento do sistema com a estratégia da empresa, e isso é fundamental. Eu comentei com o Tico minutos antes também que a gente tinha uma estratégia quando definiu a implementação do sistema de gestão de ativos, e a partir da estratégia da corporação a gente fez um mapa estratégico da operação e os indicadores que estavam ligados a ele, todos fazem parte do plano estratégico do sistema integrado, e isso foi mudando ao longo do tempo. O mercado mudou, a regulação foi alterada, será alterada, existe mais competição hoje, e a gente já está há 11 anos com o sistema implementado. Isso não prejudicou em nada, a gente mantém o mesmo mapa, os indicadores, algumas adaptações são feitas. Mas isso tudo trouxe uma maturidade tal para a companhia que hoje, que a estratégia é de crescimento em renováveis, a gente tem uma consistência dos indicadores, uma maturidade do sistema implementado que, mais uma vez, permite com que a gente foque nossas energias nesses novos parques de fontes renováveis. Um conhecimento dos riscos e dos impactos em todos os níveis corporativos, foco no gerenciamento de mudanças, a gente tem um forte sistema de gerenciamento de gestão da mudança, a dedicação de uma equipe, isso é um ponto fundamental, principalmente para quem está iniciando. O Tico comentou também a respeito do Rafael, o William, que está aqui fazendo parte dessa apresentação também da minha equipe, eles estavam no início dessa implementação como área. Existe uma área de gestão de ativos, ainda existe na companhia, com outro foco hoje, mas no início ela tinha o papel fundamental de empurrar a organização. Então existia um alinhamento com a estratégia, existia o apoio da liderança e existia uma área que foi formada por um mix de pessoas novas e pessoas mais experientes, vindas de usina ou vindas do mercado, então criou essa combinação que nos ajudou a impulsionar a organização nesse sentido e quebrar algumas barreiras à medida que elas foram aparecendo. E, mais uma vez, o comprometimento da alta direção é fundamental para que isso tenha sucesso. Acho que era isso, assim como apresentação, não sei se eu me estendi muito, mas acho que serve para a gente poder ter algum debate agora. Anderson, eu acho que a sua apresentação foi muito boa. Ela focou nos principais pontos das perguntas que as pessoas que estão aqui fizeram ao longo da apresentação. Entraram mais pessoas aqui. E, como eu disse no primeiro ciclo de cultura e liderança, isso aqui depois da apresentação virou uma confraria. Então, o horário normal é até às
às 8. Nós temos, então, aí 16 minutos até às 8, mas você fica à vontade, Anderson, no momento que você quiser sair depois das 8, a gente encerra aqui as questões. Eu vou começar fazendo uma questão, eu juntei aqui as questões que chegaram, até para dar tempo do pessoal pensar e formular as questões que quer fazer aqui, porque eu acho interessante esse bate-papo. Eu vou te fazer duas questões aqui, que são diferentes, mas você coloca dentro do contexto para respondê-las. Como nós temos empresas aqui que estão no ambiente regulado, tem uma pergunta assim, ó, qual é a maior vantagem da gestão de ativos no ambiente regulado, considerando equipamentos que já atingiram a vida útil regulatória? Responde essa, por favor. A sua visão. Bom, tem... Assim, deixa eu tentar me organizar aqui a resposta, porque assim, eu vim do mundo de distribuição, onde esse ambiente regulado tinha um prazo muito mais curto de as coisas acontecerem, né? No caso da Eletropaulo, existem outras empresas, tinha revisões tarifárias a cada 4 anos, então você ter essa questão regulatória sendo revisada e como você é remunerado no período seguinte, a partir daquilo que você imobiliza desse último período, é extremamente importante. E é diferente da geração, que você vai ter uma indenização daquele ativo, daqueles investimentos que você fez ao final da concessão. Então, são diferentes regras, mas a importância de gestão de ativos é a mesma para ambos, né? Com focos talvez distintos, obviamente, porque cada regramento tem a sua dinâmica do negócio ali, mas a importância da gestão de ativos é fundamental em ambos os casos. Na geração, que é o ambiente que eu estou hoje, que acho que talvez tenha um pouco mais de propriedade para falar atualmente, é que a gente, quando mais prolongar a vida útil do ativo, mais extrair benefício desse ativo, melhor será, porque eu não vou fazer um investimento que eu tenho que provar se realmente o investimento está correto e que eu vou ser indenizado nisso, no caso da Tietê, por exemplo, em 2029. Quer dizer, quanto mais eu tirar benefício desse ativo existente, eu vou me beneficiar financeiramente, economicamente desse ativo. Além de que eu vou mitigar possíveis riscos e também ter um desempenho melhor à medida que eu tenho uma melhor gestão de ativos do sistema como um todo. Então, assim, eu tenho que dividir, mas, obviamente, na distribuição eu lembro que a gente tinha que fazer imobilização de todo ativo que era o investimento que era feito dentro de um determinado período, de maneira correta. Então, o sistema funcionava muito para que a gente, naquele período, pudesse colocar para a ANEEL e para a fiscalização todo o acervo que foi feito de investimentos para poder ter a remuneração na tarifa no período seguinte. Chico, só não quero prolongar aí, mas fica à vontade. Tá ótimo. Eu até vi que um dos estándares que vocês têm lá é de ciclo de vida dos ativos, né? Que vocês acompanham o processo de ciclo de vida. Então, é por isso que você está falando também. Vou fazer uma outra de cultura e aí abro para a pergunta em geral. Geralmente, a cultura organizacional impõe os maiores desafios na implantação do sistema de gestão de ativos nas organizações. Como foi essa transição? E aí, já vou engrenar numa segunda que tem a ver. Quanto tempo levou para identificar que a força de trabalho havia engrenado nesse novo processo? Então, aí é um detalhe a mais aí desse daí. Quantos colaboradores haviam no quadro da empresa nessa implantação? Tá bom. Bom, o quadro não mudou muito da Tietê nesses 10 anos da diretoria de operações. Obviamente, a Tietê foi crescendo porque o setor foi alterando, então áreas, principalmente a área comercial, a área de inteligência de mercado, isso foi crescendo, mas a área de operações em si
ela se manteve mais ou menos com a mesma base. Hoje a gente tem 286 pessoas na diretoria de operações na Tietê, para todo aquele portfólio que eu mostrei no slide inicial, e tinha cerca de 260, mais ou menos, há alguns anos atrás. Então não teve tanta alteração. E eu vou tentar responder de uma forma prática, e esses são números importantes. As pessoas tem um mix aí de pessoas novas, mas nas usinas é muito tradicional. Então, o setor elétrico já é conservador por natureza. Numa geração no interior de São Paulo, nas usinas hidrelétricas, vocês podem imaginar, a gente tem um turnover muito baixo, de 1%, por isso que a gente praticamente manteve as mesmas pessoas, e são pessoas ali com 30 anos, 25 anos de empresa, que para implementar sistemas e ouvir de pessoas mais novas que a forma como a gente estava fazendo poderia ser melhorada, que essa é a chave, não que estava errado, mas poderia ser melhorada, não é tão trivial, né? Então, existe uma barreira natural, resistência natural das pessoas que estavam acostumadas a fazer, conhece a usina pelo ruído que ela faz, conhece cada pedacinho da usina, nasceu, construiu a usina, então é difícil de colocar nas pessoas um sistema integrado, colocar tecnologia, colocar que a informação agora vai ter um tablet, não vai ser mais aquela anotação que ele fazia. Então tem uma série de barreiras que têm que ser rompidas. Mas deixa eu voltar, assim, você citou o Rafael Schmidt, coordenador da área de gestão de ativos lá atrás, quando você visitou, e ele foi um dos precursores, o William está aí também, foi um dos precursores. O William está na usina até hoje, ele é uma pessoa de usina, está lá na usina, ele não é uma pessoa, ele conhece da usina, conhece as pessoas. Eu faço minhas visitas, eu encontro o William na sala de operação da usina de Água Vermelha, encontro ele lá na central de operações, interagindo com as pessoas. É uma forma de quebrar barreiras. Por isso que eu estou dando exemplos simples e práticos que ajudam a gente. O Rafael Schmidt, que era coordenador de gestão de ativos, que ajudou muito na implementação, é uma pessoa que estudou muito isso, estudou as regras, foi um dos que elaborou aqueles standards, uma pessoa de ponta nisso. Ele hoje é coordenador de uma usina, de 5 usinas, de uma solar e 4 usinas hidrelétricas. Está junto com as equipes de campo, fazendo com que aquilo que ele estava pregando na teoria seja implantado na prática. E isso, eu estou dando esses 2 exemplos de 2 pessoas que estão próximas e que participaram da implementação, porque são pessoas que têm contato direto com as pessoas de campo. Isso quebra barreiras, né? Uma outra forma é o meu exemplo. Eu sou fundamental nisso à medida que eu também sirvo como exemplo para movimentar essa engrenagem. O Ítalo foi no passado e ainda é hoje, né, representando a companhia. O Ítalo fala muito do tema, mas a liderança é fundamental. E eu estou lá com o técnico da usina, eu estou lá com o técnico de segurança, eu estou lá com o operador, estou com o mantenedor, discutindo com ele. Por isso que eu falei, o que vocês estão ouvindo de mim, muito provavelmente vocês vão ouvir do técnico da usina. E isso é uma mudança cultural grande que leva um tempo, né? Mas eu acho que tem formas da gente se aproximar e não fazer com que o sistema de gestão de ativos seja um programa, mais um programa da companhia, ou uma coisa meio etérea para muitas das nossas pessoas. Acho que a palavra-chave aqui é envolver todos para que eles participem das decisões, participem de algumas etapas do processo de mudança, participem dessa mudança do sistema que era feito para a tecnologia mais avançada, que as ideias acabam surgindo deles. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, tentando responder sua pergunta, Tico, que não tem um segredo, isso, uma resposta correta, mas eu entendo que esse é o caminho que a ES trilhou e que pode ajudar algumas companhias também. E só mais uma coisa, a Tietê tem esse mundo aí de 200 e poucas pessoas na operação, mas o sistema foi implantado para a companhia como um todo, envolvendo suprimentos, envolvendo tecnologia da informação, financeira, etc. Mas eu também, como eu disse, atuei na Eletropaulo, implementei o sistema de gestão lá, que era muito maior na época, eram 6 mil funcionários, que torna o processo mais difícil, obviamente, a distância é muito maior, tem muito mais interações, muito mais gente, então torna o trabalho muito maior.
Mas uma coisa foi fundamental, ter uma área que me ajudou a empurrar isso, a organização nesse sentido, formada por pessoas que conheciam muito o tema e pessoas vindo das bases operacionais, das usinas. Isso, para mim, foi fundamental, junto com o comprometimento da liderança. Anderson, fantástica isso que você está falando, dando esses exemplos práticos para quem lá mais que 50% está no início no processo de plantação. Isso é ouro, né? Porque ajuda a entender como fazer, né? Muito bom. Pessoal, aproveitem da experiência do Anderson aí, só abra o microfone e... Posso perguntar? Pode perguntar. Vai lá, Virgílio, vai lá, depois eu falo. Vai lá. Não, então, obrigado. Primeiro eu quero parabenizar aí, Anderson, e agradecer pela excelente explanação aí que você, né, essa oportunidade aí que a gente tem para aprender um pouco mais. Com relação àquele gráfico de radar que você mostrou, standard de gestão de ativos, né? Achei muito interessante você trazer 15 setores lá, né, para um padrão, né? Um padrão de standard, padrão. Como que vocês construíram isso daí? Como vocês construíram a forma de medir? Teve auditoria para chegar nesse padrão? Como é que foi essa construção desse standard? É exatamente isso, Virgílio. Foi com auditorias periódicas, né, que a gente fez. Esses standards são, como eu disse, internos na ES, e a gente usava de auditorias internas feitas pelo próprio pessoal que foi treinado em gestão de ativos para avaliar. E como a gente também tinha apoio de consultorias e e buscava uma certificação também, as auditorias externas também serviam para a gente comprovar o tamanho daquele gap ou não. Então, a resposta é através de auditorias com pessoas especializadas, seja internamente ou seja externo. É como os processos que a gente faz para auditar sistema de gestão ambiental, sistemas de segurança e saúde, é da mesma forma. A única coisa, a diferença aqui é que tem esses 15 standards na ES, que a gente conseguiu especificamente para cada um deles, com especialistas, verificar o tamanho do gap que a gente tinha para cada ponto. Beleza. Posso perguntar? Deixa o Aurélio primeiro, que ele foi o primeiro. Desculpa, é verdade. Desculpa aí, Décio, desculpa. Não, tranquilo. Estamos juntos aí. Aí depois vem o Décio. Tá bom. Anderson, primeiro, parabéns pela sua apresentação e muito obrigado por ter compartilhado esse material rico aí conosco. Eu estou vendo aqui uns colegas de Metropolitana aqui, estou vendo o Gabriel está aqui, o Aragão e o Nivaldo, que é o superintendente do tratamento de esgoto. Então, na hora que você comenta as coisas da AES, esses colegas eles se identificam ali, com certeza, inclusive na tecnologia. E a minha pergunta que eu estava deixando de canto aqui, né? Você já falou um pouquinho, mas eu queria entrar um pouco mais. Nessa questão aí eu vou aproveitar, vou abusar da sua boa vontade, porque como a origem sua lá da época da Eletropaulo, é evidente que você trabalhava na distribuição e muda para uma área de geração que tem uma diferença tremenda, né? O controle, o pessoal, todo mundo na rua, os seus ativos espalhados aí em postes, e agora você tem uma outra situação mais controlada. Queria que você comentasse, se você puder, evidente, comentar esses dois mundos que você viveu, porque eu acho que traz uma experiência boa para a gente, porque aqui os colegas que estão aqui, tem gente de distribuição, de operação, pessoal de chão de fábrica, e tem também pessoas que trabalham cuidando de grandes ativos, que são estações de tratamento de água e de esgoto, que é um ambiente um pouco mais controlado. Eu queria que você colocasse a gestão de ativos dessa forma para a gente. Obrigado. Tá bom. Obrigado você, Aurélio, pela pergunta. Bom, realmente, como você disse, os mundos são completamente diferentes. Na distribuição, na Eletropaulo, no caso, hoje, Enel, você está de frente para o cliente. Então, só o fato de você estar de frente para o cliente, a dinâmica muda completamente. Assim, as questões têm que ser muito... Você se sente constantemente apagando incêndio.
Essa é a palavra que a gente costumava dizer, e acho que vocês da Sabesp devem ter uma dinâmica muito parecida com essa. Então, assim, o tempo de você planejar, de você discutir, era muito mais curto. Você tinha que ser muito mais rápido. Que tem um lado, tudo na vida, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, né? Se a gente olhar para o lado negativo, traz uma pressão, um estresse maior. Do lado positivo, te prepara muito mais. Você, como profissional, você está muito mais, né, antenado nas coisas, porque você está acostumado com aquilo, é a sua dinâmica do dia a dia. Você tem que atender um cliente, tem que atender uma prefeitura, tem que atender a Sabesp, tem que falar com o governador, tem que, é o plano da Copa do Mundo. Então, é uma coisa assim, é uma vida bem agitada. Na geração, realmente, você tem um ambiente mais controlado, que te propicia um melhor planejamento. Mas eu disse aqui da estratégia de crescimento, das mudanças regulatórias que aconteceram, que estão acontecendo, que virão. O ano que vem tem tarifa hora sazonal, que é um novo desafio para quem opera a geração, para quem comercializa, enfim, muda totalmente as regras do setor, a dinâmica do setor. Então, eu acho que a geração foi mais tranquila no passado e ela está mudando para um ambiente muito mais competitivo. A gente tem geração distribuída, a gente tem cogeração, a gente tem clientes que estão entrando como sócio hoje de geração. Então tem uma dinâmica totalmente diferente, está ficando tão divertido quanto. E também não é mais tão controlado quanto era. Uma usina hidrelétrica realmente está entre quatro paredes, mais ou menos, entre quatro barragens, mas que não é uma coisa tão simples de lidar. Mas a gente tem usina eólica. Eu comentei que são 230 turbinas em 4 municípios, e uma equidistante da outra, cerca de 100 quilômetros. A logística disso, para a operação, vocês conhecem bem como é muito parecida com a distribuição. Quando a gente fala de sistema de gestão de ativos, a gente vai fazer análise de causa raiz de uma máquina geradora hidrelétrica. É uma máquina que apresentou uma falha, e uma falha importante que você vai discutir aquilo, tomar as ações para que não tenha recorrência. Na eólica, é uma série de falhas, e você tem que analisar a recorrência, né, quantas repetidas vezes essa falha aconteceu, muito similar à distribuição. Então, eu digo que a dinâmica hoje da geração está ficando tão divertida quanto era, e tão assim, de velocidade, né, de agilidade, quanto era na distribuição. Então, só para dar um panorama para você, e para mim, assim, a gestão de ativos, para ambos, respeitando a dinâmica de cada negócio, é extremamente relevante. Eu ia citar um outro exemplo, que são as plantas solares, que para nós, da ES, é uma coisa nova. É uma tecnologia nova no Brasil. Nós temos poucos parques, e os que tem são muito recentes. E quando a gente começou a crescer em solares, são grandes fazendas que a gente tem. Pra você ter uma ideia, tem esse complexo de Oeste, são 350 hectares, mais ou menos, a fazenda. São quase 600 mil painéis numa complexo e 550 no outro. São fazendas enormes. Mas quando a gente começou a operar e pensar em gestão de ativos, você fala, é um equipamento estático. Não vai me trazer tanto problema comparado com um equipamento rotativo, como é uma turbina hidráulica ou uma turbina eólica. E a gente está apanhando muito, né, e aprendendo muito com a solar, porque você tem controle de vegetação, você tem limpeza de placa, que parece uma coisa também trivial, mas não é uma dinâmica diferente. Você tem que saber em que época fazer, você não pode ter um custo excessivo, você não pode viver limpando placa. Imagina eu limpar 550 mil placas. A gente teve 3 incêndios numa das fazendas solares de equipamento que explodiu, pegou no mato que estava seco ali e espalhou o fogo pelo equipamento no início da operação. Quer dizer, é uma dinâmica que traz outras necessidades, outros aprendizados. Então, está tão divertido quanto era a distribuição, viu, Aurélio? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas de maneira geral é isso. Anderson, deixa eu aproveitar essa pergunta e vou fazer uma que fizeram aqui para você emendar,
que tem a ver principalmente, talvez, aí com a Eletropaulo. Como fazer essa cultura de gestão de ativos chegar nas empresas terceiras? Vocês trabalham com muito terceiras. Como vocês fizeram isso? Kiko, acho que esse é o ponto mais sensível, mais difícil, porque você não tem total controle, né? Numa empresa grande, como é uma distribuidora, como essa Sabesp, outras empresas que são grandes e que são distribuídas, né? É bem mais difícil, mas quando você está dentro da sua casa, mesmo que seja grande, você tem mais controle. Na terceira, na contratada, você tem mais influência do que controle, né? Então, é uma zona de mais difícil ação. Então, portanto, não é impossível, mas leva mais tempo, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que funciona bem na medida que você tem dentro da organização uma cultura implementada, que é o exemplo. À medida que você tem, que é a mesma comparação, e acho que talvez fique até mais fácil para eu poder responder, é o exemplo da segurança. Quando você tem um técnico que cumpre as regras de segurança, que dá o exemplo, que usa os seus EPIs, que fala sobre segurança, a pessoa, o par dele, ou a pessoa que trabalha junto com ele de uma contratada, vê isso, é uma forma de você replicar para o terceiro aquela cultura que existe na companhia. Obviamente que existem outras coisas, que é treinamento, que é você colocar o procedimento, que é você colocar na especificação técnica essas exigências. Tudo isso também funciona, mas essas ferramentas, elas não são suficientes para você disseminar a cultura. Quando você põe uma especificação técnica, quem vai olhar para aquilo é o gestor lá do terceiro, é um advogado, é uma pessoa do financeiro. Não vai chegar, talvez, tudo aquilo de informação para o chão de fábrica. O que vai chegar realmente são o que ele está olhando, o espelho dele para dentro da organização que ele está prestando serviço, né? Eu acho que isso funciona bem, Tico, mas leva tempo. Eu concordo com vocês que esse é um ponto delicado. Eletropaulo foi muito difícil, levou muito tempo. Quando a gente conseguiu a certificação, isso não era tão adequado assim. Eu acho que o auditor até relevou algumas coisas por entender essa situação. É diferente da geração. Na geração, como está mais tempo, os terceiros, a gente tem muitas exigências hoje, eles já sabem como funciona. Outro dia eu estava em Bauru, antes da pandemia, e fiquei até tarde lá no escritório e fiquei meio que sozinho. Lá, quando fica sozinho, você escuta todos os ambientes. E tinha um pessoal que presta serviço para a gente do sistema de supervisão e controle lá do SCADA. E eles estavam ali no laboratório que eu mostrei para vocês, que fica ao lado da minha mesa ali, muito próximo. E alguém ligou para eles, né, e estava aquele silêncio, tal, eu estava concentrado no meu computador, ele atendeu a chamada, tal, e o cara começou, acho que, a reclamar alguma coisa da S, e ele falou, bem-vindo ao mundo da S, né, porque você não está acostumado com isso, e é assim que funciona. E é mais ou menos isso, e os terceiros, e o William está aí, o Valese, que está na minha equipe, podem reforçar, as empresas contratadas enxergam isso, enxergam como é que a gente atua, como a gente tem o cuidado, você vai numa usina hoje, aquelas usinas de 1950, 1955, você vai em qualquer ambiente da usina, ele é super limpo, você tá, entendeu, o chão do banheiro, tudo é super organizado, porque aí quando o terceiro vê aquilo, ele se sente, sabe, até na obrigação de seguir aquele exemplo. É mais ou menos essa linha. Obrigado. Edésio, agora é você. Anderson, mais uma vez você trouxe dois componentes, né? A liderança pelo exemplo, que promove a cultura, e o ambiente, que também promove a cultura. Bacana. Por favor, Edésio. Ok, Tico. Primeiro, obrigado, né, Anderson, William, pelo convite, por estar aqui. Nós estamos trabalhando na Syngenta, tem mais um colega meu aqui nessa live, é o Elton, né, que na verdade está me ajudando a fazer o gerenciamento da implementação da 55 na Syngenta. Syngenta, não sei se todos conhecem, mas é uma empresa que produz defensivos agrícolas e também tem uma divisão de sementes, milho, soja, tomate, entre outros leguminosas aí. E também temos muitos sites de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novos alimentos.
né? Você deve estar ajudando a gente aí a controle da vegetação nas solares, né? Talvez sim, Anderson, talvez sim. E primeiro, obrigado novamente por esse espaço. Assim, eu já tive a oportunidade de visitar por 2 vezes a STT, uma com o Rafael há um bom tempo atrás, e o ano passado nós tivemos também fazendo uma visita com o William, onde nos apresentou de maneira brilhante todo o trabalho, e isso me apaixona, né? Isso me apaixona e eu tento passar essa minha paixão para o meu time. E o que eu gostaria de perguntar para você, Anderson, na verdade, assim, você compartilhasse um pouco na experiência de vocês, as 2 fases, né? Quais os cuidados, né? Quais os pontos de atenção que nós devemos ter durante a implementação e pós-implementação? Quais os cuidados, quais os pontos de atenção que a gente tem que dar na cabeça para ter um sucesso tanto na implementação quanto pós-implementação, porque isso gera uma ansiedade na organização muito grande. As pessoas já pensam que depois de certificado, lá já está tudo bonitinho, está tudo certinho, já vamos trazer o benefício amanhã, né? Queria a sua experiência compartilhada com a gente nesses pontos. Tá bom, Edésio. Bom, acho que cuidados, acho que ouvir sempre é um cuidado que a gente tem que ter, e aí nos diferentes níveis, né, e assim, respeitar, porque assim, mudar, como eu disse aqui, imagina um ambiente, um setor tradicional, conservador, de baixo turnover, de pouca tecnologia implementada até então. Então, imagina mudar a cabeça do técnico lá da usina, que a operação vai ser remota, que ele não precisa estar mais na usina. É assustador você entrar numa instalação como a Água Vermelha não, porque é um caso à parte, mas você entra numa usina como Promissão, que é grande, a Nova Andava, que é grande, não tem ninguém na usina. Então, para ele, até então, era inconcebível alguma coisa disso. Mas, assim, ele fez parte dessa mudança. Hoje, muitos dos que estavam lá na usina são os que estão operando remotamente do centro. Muitos que estavam lá na usina, hoje são que fazem monitoramento das barragens que estão nos reservatórios. Muitos que estão na usina, hoje estão na engenharia, estão na área de performance. Então, a gente fez uma mudança gradativa, respeitando as pessoas. Obviamente que sempre vão ter aqueles que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que dar oportunidade, né? Mas acho que ouvir, respeitar e assim, de novo, sacerdócio é importante para ir movimentando a organização gradativamente. Não é fácil, não. É um trabalho hercúleo, como eu disse. Depois da implementação, eu acho que, assim, disciplina é uma palavra que é fácil de falar, né? Mas é difícil de fazer, de cumprir. Aquele ciclo do CAPEX, eu gosto de usar muito ele, porque eu trabalhei muito, sofri muito, apanhei muito com isso, quase deixei o setor por conta de insistência, não numa metodologia, mas insistência de que a gente precisava mudar o status quo de como eram feitas as coisas. E assim, eu sei como é difícil implementar isso, mas a disciplina, a persistência, sabendo que é melhor para a empresa, foi fundamental. Então, a gente roda aquele ciclo com disciplina para manter as coisas rodando. A gente mantém um sistema de gestão de ativos funcionando porque tem a disciplina de estar zelando pelos procedimentos, tem a disciplina de estar checando os pontos que a gente tem, possíveis gaps, de estar sempre buscando melhoria. E assim, olha, tem uma coisa, Idésio, que é difícil também, não ter uma resposta direta, né? Mas eu vejo assim que é meio que natural na empresa, depois que você consegue implementar uma cultura. As coisas funcionam naturalmente, sem ter muita forçação de barra, sabe? As coisas estão fluindo bem. E a gente tem um ambiente muito bom para se trabalhar. Muito bom. A gente teve uma pesquisa recente agora de clima, a gente participa de 2 pesquisas anuais, a do Great Place to Work e uma pesquisa das 150 melhores para empresas para se trabalhar, onde a gente emenda aí uma pesquisa interna também.
e já é pelo 5º ano aí que a gente tem na diretoria de operações, na companhia como um todo, um bom resultado, mas especialmente na diretoria de operações que puxa essa questão de gestão de ativos, 94%, 93%, esse ano foi 94% de satisfação da equipe, o que ajuda muito a manter tudo isso funcionando, a saber que tem aderência daquilo que a gente prega com aquilo que eles acreditam, os valores da companhia, tudo isso é fundamental. Então, acho que acho que é uma pergunta, ideia que dá para uns 3 dias de prosa aí. Eu imagino. Só complementando um pouquinho, Désia, a sua pergunta é muito boa, né? Porque ela pega os pontos de alavancagem do processo, né? A gente está aqui junto nessa live, o Emerson e o Carlos, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana na Sabesp Metropolitana, onde a Sabesp, justamente por entender que a cultura é que faz a grande diferença, nós estamos fazendo um trabalho de implementação de gestão de ativos utilizando um modelo que é assim, né? As lideranças, que é um arquétipo que a gente tem, ela que cria o ambiente propício para a mudança de comportamento que gera novos resultados. Esse ambiente propício que o Anderson citou em alguns pontos, e a liderança presente em todas as fases do processo, né? Porque você vai trabalhando o mindset das lideranças. Quando eu falo de liderança, são de todos os níveis, né? Por exemplo, a gente montou uma estratégia de gestão de ativos aliada à estratégia organizacional com 60 pessoas e via Zoom e mural de post-its aqui. Então, quando você começa a engajar as pessoas dentro do construito ao longo de todas as fases do processo, que depois vai traduzir em procedimentos operacionais, novos rituais, novas disciplinas operacionais, fruto do desenvolvimento das estratégias e dos planos, que aí você precisa ter uma liderança de chão de fábrica presente. Esse é um processo alavancador que faz acontecer. Eu estou ouvindo as palavras do Anderson aí, que os exemplos são parecidos, né? Excelente. Muito obrigado, Tico. Nada, que isso. Mais alguma pergunta? Ô, Anderson, você fica à vontade para falar assim, chega, eu preciso jantar. Não, tudo bem. Não tem problema não, Tico. A gente pode ficar mais alguns minutos. Eu só queria citar um outro exemplo. Lembra que eu comentei que a gente fez ligado à estratégia do sistema de gestão, um mapa estratégico, derivando dos principais indicadores da companhia, a gente desmembrou em objetivos operacionais, né, financeiros, afetos à diretoria de operações nesse caso. Pois bem, já há muitos anos que a gente faz a reunião periódica de avaliação desses indicadores. E fomos evoluindo essa reunião com o tempo, mas ela disciplinadamente é feita mensalmente. E eu falo para a minha equipe, essa é a reunião mais importante que eu tenho na empresa. Eu tenho reunião de diretoria, eu tenho reunião de conselho, que eu tenho que reportar, e eu sou submetido a um estresse bem maior. Porém, a reunião de avaliação de performance que a gente faz mensalmente, com toda a equipe envolvida, os coordenadores, os gerentes, alguns técnicos participam, alguns analistas participam, engenheiros, ela é fundamental. Por quê? Porque eu sei que dela deriva a permanência disso, sabe, mantém o sistema girando, a gente olha os principais indicadores e todo mundo se vê responsável pelo cumprimento daquilo. Então, ela é fundamental para que mantenha essa roda girando. Imagino que a qualidade da reunião também foi evoluindo ao longo do tempo, né? Porque o que a gente vê aí na maioria das organizações é que as reuniões elas têm um tempo muito grande e pouca análise para tomada de decisão importante ela é usada, né? É mais como uma mostração e sai sem um processo de tomada de decisão. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Você teve essa evolução? Tico, eu queria que o William falasse. Quanto tempo? Eu falei para vocês, em 2016 eu cheguei na companhia, né, STT, e eu lembro das primeiras reuniões. Quanto tempo era, William, de reunião lá? 3 horas, 3 horas e meia, meio período, né?
Às vezes levava o dia inteiro, né? Às vezes levava o dia inteiro. E hoje a gente faz a reunião em 2 horas, né, Anderson? E a qualidade da reunião, a qualidade da reunião é muito alta, né? O pessoal hoje entende o sistema de gestão, desdobra o sistema de gestão nos KPIs internos dos processos deles, né? Já dão a solução, né? Enfim, a dinâmica da reunião hoje é muito boa. E assim, tem uma mudança que assim, a pessoa queria apresentar, ela queria se ver ali, né, de uma forma mais direta. Então eram apresentações que o pessoal trazia de notas de serviço, tal, que eu via, isso é importantíssimo para ele. Mas como é que a empresa como é que eu consigo não tirar a importância dele, ele se ver naquele momento ali, mas de outra forma, que fosse mais objetiva. E isso foi uma mudança gradativa que a gente foi fazendo, a reunião ficou muito mais objetiva, a gente foca nos principais pontos, não precisa olhar todos os indicadores. Tem um rol de indicadores ali, que a gente chama de principais ali, que são, sei lá, 10, 15, que são muitos, hein? São muitos. Mas que a gente consegue olhar para eles, e se tiver algum desvio, como o William comentou, eu vou lá e a gente abre na hora, falando, por que essa usina tá, então vamos lá, então foi a máquina tal, aconteceu o dia tal, aí assim a gente consegue dar detalhe, e aí a pessoa tem que entrar para falar. Então a dinâmica é outra, entendeu? E olha que não é fácil, a gente faz na mesma 1h30, que o William falou, a gente levava o dia todo para fazer essa reunião, às vezes um dia e meio, que eu lembro que o pessoal vinha das usinas, dormia para continuar no outro dia, e a gente faz em 1h30 olhando para muito mais fontes. Agora tem solar para olhar, tem eólica para olhar, então tem outras coisas para serem vistas nessa mesma reunião. E a gente está falando isso porque ela é fundamental mesmo, viu, pessoal? Quem faz sabe como que é, as apresentações são demoradas, aquele business review que é eterno, e para fazer uma reunião objetiva, que realmente você tome decisões, você vê performance, que as pessoas se sintam importantes, é uma mudança grande, necessária e gradativa, não é fácil de fazer, não. Tem uma pergunta, Chico. Pode ser? Por favor, Nivaldo. Primeiro, parabéns, Chico, pelo evento. Anderson, parabéns pela apresentação super esclarecedora. Aurélio, obrigado pelo convite. Primeiro, quero reforçar também, achei muito interessante a tua apresentação e vi também que vocês estão com um processo de expansão em alguns caminhos, mas está tendo um processo de expansão, seja na eólica, na solar. E isso também a gente acaba remetendo similarmente ao nosso caso também, né? Nós temos a universalização, a necessidade da universalização, novos negócios também se apresentando, economia circular também se apresentando para a gente. E aí eu queria ver um pouco da gestão de ativos, como inserir a gestão de ativos em todo esse processo. Necessidade de expansão e, ao mesmo tempo, tem que cuidar da lojinha, do que está funcionando, a manutenção desse sistema robusto, que já tem, sistema amplo, sem ter que competir efetivamente com esses, e ao mesmo tempo competindo com esses recursos, como que entra efetivamente essa questão de gestão de ativos para sobressalência de equipamentos, evitar as falhas. Acho que seria muito importante você trazer essa tua experiência para nós, porque nós temos que fazer os dois. Temos que expandir e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do serviço até onde já atingiu. E muito obrigado novamente, parabéns pela tua apresentação. Obrigado a você, Nivaldo, pelas palavras e pela pergunta. Bom, tem acho que 2 fatores aí que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que tendo esse sistema, eu comentei isso ao longo da apresentação, tendo uma maturidade do sistema de gestão de ativos, e não é só o sistema de gestão de ativos agora, a gente tem um sistema integrado de gestão de ativos, tem um sistema integrado de gestão ambiental, de saúde, segurança, e temos padrão também para outras áreas. E aí eu posso mencionar a área patrimonial, a área de procedimentos, a área de tecnologia da informação. Então, tem padrões também para outras áreas. Então, você tendo essa maturidade, você consegue fazer com que seja uma espécie de plug and play para você expandir seus negócios. Quando eu estou, dar um exemplo prático, quando eu estou fazendo uma aquisição de um parque eólico, por exemplo, esses padrões servem de referência de
técnica, de procedimento e de custo, para que eu possa comparar e otimizar. Eu citei o exemplo da operação remota, é uma das coisas. Eu tenho uma operação local lá, imediatamente, a hora que eu fizer a aquisição, eu consigo reduzir o custo da operação local, tirar operadores, que eu vou fazer a operação remotamente do centro de operações. Então, ter um sistema integrado e ter essa maturidade permite você ser um plug and play no mercado. E um outro ponto que você comentou é como é que eu deixo como é que eu faço a casinha continuar funcionando e tendo que olhar lá e competir no recurso, né? Porque o técnico eu tenho um engenheiro especialista em turbina eólica na minha equipe. Esse cara tem que fazer os 230 turbinas, tá ok ali, tá funcionando, performando bem, mas eu tenho um parque eólico que a gente está prospectando, eu tenho que ir lá visitar. Eu tenho um outro projeto, o Greenfield, que a gente está fazendo a modelagem dele agora, ele tem que ir lá, ele é importantíssimo. Tem um contrato de um outro parque que a gente fez aquisição agora, que está sendo discutido o contrato de manutenção dele. Esse cara é um só, como é que eu faço? Mas, mais uma vez, isso levou tempo, tá, Nivaldo? Não é do dia para a noite, mas a gente tem uma forma, os indicadores da casinha hoje estão tão bem, estão tão consistentes, e não, mais uma vez, não foi da noite para o dia, que permitem com que ele não precise dedicar a maior parte do tempo dele para a casinha. Ele consegue olhar para o novo parque, ele consegue olhar para o contrato. Não é fácil, é super difícil, as pessoas estão bem demandadas, mas a gente tendo essa consistência no resultado, o sistema implementado, a maturidade, essa organização e cultura já bem disseminadas, que já estamos 10 anos aí na jornada, nos permite olhar para outras coisas com mais foco, entendeu? Eu mesmo, grande parte do meu tempo, eu estou dedicado ao crescimento da empresa do que olhar para o que está operando hoje em dia. Obviamente que a gente olha, eu diria que 50% do meu tempo está dedicado à casinha e 50% para o crescimento hoje. E assim, para a equipe toda, a gente pode rebater essa questão para toda a companhia. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Isso é uma alavanca de competição, é um diferencial competitivo da ES no mercado hoje de geração. Entendeu? Porque uma das questões dessa vantagem competitiva é ela ser uma boa gestora de ativos. Por ela fazer bem isso aqui na casinha dela, que ela consegue pegar um outro parque e replicar aquilo que ela faz bem na casinha no outro. Isso a gente passa isso para o mercado também como forma de fortalecer a competitividade da empresa e o nome da companhia no mercado. Posso, só complementando, acho que é legal, devido aos estágios de maturidade, a gente entender isso. Os standards que foram criados e foram trabalhados permitiu, ao longo do tempo, uma redução da variabilidade dos processos de gestão de ativos. Então, o Anderson citou no começo um processo de gestão e análise de falha, investigação de falhas que ele falou. Provavelmente, no começo, ele tinha falhas desse tamanho, que ao longo do processo bem estruturado e com maturidade das equipes, a variação ficou desse tamanho, que permite abrir tempo para novas coisas. Eles têm um processo bem estruturado de análise de confiabilidade. As ferramentas de confiabilidade na STT acho que já tem quase 2 décadas. Então, ele tem um time de confiabilidade que permite ele ter um standard que, quando ele faz uma análise comparativa para compra, aquisição de usinas, aquisição de novos portfólios, ele pode fazer análise de cenários baseado nos cenários que eles têm. Isso é um standard. Aquele standard de análise de investimentos. Então, isso dá uma velocidade, uma repetibilidade muito rápida, que é um diferencial competitivo para quem vai ir para o mercado, vai juntar um monte de gente, um monte de líder fazendo cálculos sem padrões, sem processos standard. Então, isso é um ganho, né, Anderson? Acho que nesse sentido também, né? Sem dúvida, Tico. Acho que você colocou alguns exemplos aí práticos do que eu quis dizer de a casinha estar mais organizada e você consegue focar no crescimento, né?
É mais ou menos por aí mesmo. A gente vê a taxa de falha hoje, a gente chama de EFOF, né, que é uma sigla em inglês que significa a taxa equivalente de falha. Ela é perto de zero nas hidrelétricas. Perto de zero mesmo, ele está 0,03 nesse último mês. Então, quando eu tenho isso, tenho um processo que tem pouca variabilidade, que ele já é maduro, e poucas falhas, eu preciso de menos energia dedicada a isso. Então, se eu tinha lá 10 pessoas fazendo uma análise de causa-raiz, pessoas de diferentes áreas, hoje eu consigo fazer com 3 e com as outras 7 eu consigo, estou dando um exemplo grosseiro aqui, Nivaldo, mas mais para exemplificar, eu consigo focar em outras coisas. Também queria fazer uma pergunta, eu posso? Claro. Até o Anderson fala assim, chega pessoal, tá, Anderson? Você fala assim, chega pessoal, a gente... Não, estou tomando minha aguinha aqui. Eu sou a Elide, eu sou da Sabesp MO, nós estamos implementando. A gente sabe que o recurso de manutenção para nós aqui é difícil, né? Eu vou até dizer, de convencer, né, em se gastar em manutenção. Eu vi lá na sua apresentação que você tem um recurso fixo de manutenção que ele não concorre com a matriz de risco, custo e desempenho. Esse plano de manutenção todo é feito em função dos indicadores que você trabalha na gestão de ativos, justamente nessas análises críticas que vocês fazem, é isso? Até para, assim, e que convence que aquele recurso não é discutível, vamos dizer assim. Uhum. Não sei se você me entendeu. Entendi, Elide. Elide, né? Isso. Entendi, sim. Acho que assim, dá uma outra conversa, o processo de manutenção por si só, né? Porque obviamente que ele está totalmente conectado com o sistema de gestão integrado, mas é um capítulo especial. E a gente conquistou isso também, de novo, com o tempo, e também existem outros fatores que ajudaram. Um deles, assim, a organização da STT, a estrutura. Hoje eu tenho uma organização que é por processo. Então, eu só tenho um gerente de manutenção. Eu só tenho um gerente de operação, independente se é eólico, se é solar ou se é hidráulico. Então, ele é gerente por processo independente da usina. O que tinha antes? Você tinha um gerente regional da usina tal e tal, ou um gerente da usina tal, e isso via uma disputa de recursos, né, de importância, a minha máquina é mais importante que a sua, então isso também ajudou a equalizar um pouquinho. Então, o gerente de manutenção, ele tem a visão mais sistêmica. Um outro fator foi a gente padronizar, que também está dentro dos estándares do sistema integrado, padronizar os módulos de manutenção. Quando eu falei lá do tamanho, que a gente não discute se o plano vai entrar ou não, mas a gente discute o tamanho, a gente padronizou, olha, para fazer uma manutenção anual, a gente chama de MPA, o que basicamente acontece? Tem inspeção visual desses equipamentos, tem uma inspeção, tem alguns testes que são feitos para esses equipamentos, então tem um rol, tem um escopo bem definido do que é feito no MPA. E quanto custa? Quanto tempo e quanto custa? Obviamente que você tem um desvio para cima ou para baixo, mas existe uma referência até para você planejar. Existe para MPP1, que é um outro, dependendo das horas de operação de cada máquina, você faz uma MPA, uma MP1, uma MP2 e assim sucessivamente. Então você tem padrões de custo de tempo e de escopo. Levou um tempo para chegar a isso, mas você tem definido isso. Então quando a pessoa da usina de Água Vermelha, que é a maior usina, quer falar, não, a minha MPA aqui custa 500 mil, o outro fala, não, a minha custa 900 mil, não tem mais isso. Todos são 450 mil, não tem isso. Vai para o planejamento dessa forma. Vai ter alguns desvios? Vai, mas eles trabalham para que respeite aquilo. Então, acho que tem uma série de fatores. E na manutenção, a gente está há 3 anos, aí eu vi que o Valese também, que é o gerente de manutenção, esse que eu comentei, ele está participando, a gente está há 3 anos trabalhando junto com a Brahman, iniciou na Brahman, na verdade, com o Braidotti, vou até citar o nome dele aqui, porque ele nos apoiou muito,
a melhorar o processo de manutenção em si, dentro do sistema de gestão. E a gente implementou uma série de procedimentos e de mudança realmente no processo, como colocar um gatekeeper que olha para todas as notas, para que ele faça o primeiro filtro. Implementamos um módulo no SAP para o almoxarifado, que a gente consegue ver o almoxarifado da organização toda, e não mais por regional ou por usina. Então tem uma série de coisas que foram feitas ao longo do tempo, que nos permitiram evoluir muito no processo de manutenção. Essa consistência, esse indicador que eu falei de 003, ele se deve muito a essa forma de que você vivia apagando incêndio e hoje você consegue se planejar, você consegue programar uma atividade com uma semana de antecedência. Antes você tinha que fazer no dia seguinte, né, e quanto conseguia fazer para o dia seguinte. Então, tem uma série de coisas aí que melhoraram. Mas, mais uma vez, a manutenção, ela não é o patinho feio, no nosso caso, ela foi colocada na vitrine, o recurso é destinado, briga muito para que a manutenção seja realmente uma das peças-chave aí para poder obter sucesso. Espero ter respondido aí. Mas é outro assunto que dá mais 3 dias de prosa. Aí, ó, Tico, a gente pode marcar mais uma para falar sobre manutenção. Sem dúvida. Tá certo. Mais alguma pergunta, gente? São 20h35. Acho que a gente podia liberar o Anderson, vocês não acham? Se deixar, a gente vai ficando aqui, viu, Tigo? Então, eu avisei isso. É um assunto ótimo para nós, né? Eu avisei isso para o Anderson, viu? Você que está vindo pela primeira vez, esteja convidado para vir. E virou uma confraria. Aí ele falou assim, não, tá bom, mas agora ele está vendo que é verdade, olha lá, 20h35, a gente não larga o osso daqui. Vamos combinar mais uma pergunta e a gente encerrar por conta do horário, gente? Pode ser? Aí vocês têm aí os contatos, podem direcionar as perguntas que eu mando para o William, na medida do possível, antes eu responde. A gente vai fazer, só fazendo, falando mais, agora é toda terça-feira, tá, pessoal, primeira vez, por favor, isso, obrigado. Toda terça-feira às 19 horas nós fixamos isso, agora está sendo o segundo encontro, então nós vamos trazer líderes desse perfil nas diferentes esferas de atuação. O próximo encontro é com o professor doutor João Esmeraldo, que ele trouxe o MBA de gestão de ativos para o Brasil, para a gente falar das 39 disciplinas e de como essas 39 disciplinas impactam nos profissionais de gestão de ativos, esse e outros assuntos. Depois, no próximo, virá o grande gerente da Vale, que liderou todo o processo de transformação de gestão de ativos da Vale, que é o Luiz Rangel. Depois virá o Lafraia, assim sucessivamente. Estou dando spoiler das 3 que vêm, para que a gente possa realmente trocar experiências para que vocês possam ter implementações cada vez melhores. Então, podemos combinar de fazer a última pergunta por conta do... O Anderson vai ficar sem graça de falar, não, mas eu acho que são 20h37, vamos liberá-lo. Quem quer fazer a última? Ok, estou à disposição. Mais uma, gente. Deve ter bastante aí, né? Rosana, você não quer fazer nenhuma, não acredito. Eu já fiz pela inscrição, você já perguntou. Ah, maravilha. Bom, Posso fazer uma, Tico? Posso fazer uma? Então a última o Emerson vai fazer. Então tá. Anderson, um prazer conhecê-lo. Eu queria que você comentasse um pouco na geração que está mais atual, né, essa história sua. Eu sou oriundo do setor de energia também, né? Qual que é a relação que você vê do ganho com a regulação e a gestão de ativos? Como que a gestão de ativos contribuiu para que os colaboradores pudessem entender melhor, né, os critérios da regulação da ANEEL?
e como isso trouxe benefício, né, para a empresa como um todo. Bom, Emerson, obrigado, um prazer também é meu te conhecer. Eu acho que é um aprendizado constante, e eu digo isso porque o sistema nos ajuda, porque à medida que você tem procedimentos, que você tem organização, que você tem processos bem estruturados, você começa a enxergar oportunidades, entender como que funciona a regulação versus os processos que você tinha e tem a partir do momento que você reestrutura. Mas eu digo que a gente continua aprendendo porque na geração a gente tem diferentes investimentos que são feitos, ou diferentes despesas, vou chamar assim, diferentes custos, vou chamar assim, que são feitos, que embora esteja no manual de contabilidade da ANEEL, explícito até, que aquele ponto pode ser encarado como um investimento, como uma despesa, mas alguns custos ainda são sujeitos a interpretações de ambos os lados, seja do gerador, seja da ANEEL. Vou dar um exemplo muito recente de por que a gente está aprendendo ainda. A gente tem eu comentei que a gente tem 12 usinas, são 9 usinas e 3 PCHs ao longo de bacias, né, hidrográficas importantes, o Rio Tietê, o Rio Grande e o Rio Pardo, ali, o Rio Mogi. E a gente tem 4.800 quilômetros de borda nesses reservatórios. É quase metade praticamente da costa brasileira de borda de reservatório para poder fazer a gestão. E isso é uma obrigação do contrato de concessão. Também existe uma obrigação, uma condicionante ambiental para você manter a licença de operação relacionada ao reflorestamento. Então você tem que nessas bordas fazer a gestão para que não hajam invasões, ocupações irregulares que provoquem uma degradação da própria bacia. E você tem também que fazer a cobertura vegetal, que ela beneficia outras condicionantes, porque ela cria um corredor ecológico e tudo mais. Pois bem, para fazer esse corredor ecológico, essa cobertura vegetal, você precisa fazer o plantio, a preparação do solo e a cerca. Se você não cercar, e parece uma bobagem, né, mas é um custo muito alto, se você não cercar, você não consegue fazer a manutenção disso. E aí é um ciclo vicioso que se forma. Essa cerca, até recentemente, era despesa para nós. E nós fizemos uma consulta para a ANEEL, que falou assim, olha, não, isso como é uma extensão grande, como tem uma função de proteção do ativo reservatório, ela pode ser encarada como investimento. E aí a gente tem um novo aprendizado, uma mudança, porque, mais uma vez, pode parecer simples, mas o valor que está envolvido é muito expressivo para a gente, entendeu? E tem uma mudança aí. Mas só te permite isso porque você está mais organizado. De verdade, acho que esse é um exemplo muito recente. Mas outros aconteceram na modernização, quando a gente desmonta uma turbina e monta novamente. Isso é o maior investimento de manutenção que acontece numa geradora hidráulica. E isso você, como eu disse, também vai ser indenizado no final da concessão. Então você tem a forma correta de capitalizar, de mobilizar esse empreendimento, essa modernização, é fundamental para você ter esse ressarcimento. E a gente não fazia corretamente até 2013, antes da implementação do sistema, onde você se reorganizou. Você conseguiu colocar foco, você conseguiu colocar pessoas também da contabilidade para olhar junto com o pessoal de engenharia para a correção dos processos. Então, acho que abre um leque aí de visibilidade, de oportunidade, quando você tem as coisas mais estruturadas. Emerson, acho que é por aí, respondi de maneira geral, mas é mais ou menos por aí que a gente obteve ganhos aí
e sabe que esses ganhos virão no futuro, mas hoje em dia esse exemplo da cerca é um exemplo prático aí que a gente vai ter ganhos agora, porque deixa de ter uma despesa para fazer um investimento que é muito bom para a companhia. Muito obrigado, Anderson. Excelente. Abriu um monte de ideias que eu acho que mais para o futuro a gente pode fazer uma próxima, se você não se importar. Eu gostaria que você falasse as suas palavras finais, deixasse algum recado para essas pessoas aí que estão ávidas por esse processo, né? Que são líderes, né? Ninguém tá aqui usando hora que poderia estar com a família ou descansando, estão investindo no seu processo de autoconhecimento e na melhoria do processo de gestão de ativos das suas empresas, né? E com certeza da sua empregabilidade, da sua contribuição para a indústria em que atua, à medida que a gestão de ativos ela potencializa a produtividade industrial. Então, fica à vontade aí, eu te agradeço muito essa disponibilidade. Só pessoas altruístas que fazem isso que você está fazendo aí, e todos vocês, né, pessoal? Muito obrigado. Tico, eu que agradeço o convite, a oportunidade de debater esse tema que é apaixonante. Acho que alguns de vocês comentaram isso, eu também sou um apaixonado por isso, vivo isso no meu dia a dia, então é assim, uma coisa que motiva a gente a continuar trabalhando em gestão de ativos, é porque a gente percebe que isso tem resultados, que é positivo para a companhia, que é importante para a minha carreira, foi importante, tem sido importante para a minha carreira e das pessoas que trabalham na minha equipe, eu não tenho dúvida disso. E eu queria assim, agradecer principalmente também o William, o Valese que está aqui. Eu sei que tem muitos da minha equipe que não estão aqui, porque é eles que fazem acontecer. É uma engrenagem, eu sempre comento isso com eles, que eles contribuem, cada um tem a sua importância nessa engrenagem, para que a roda continue a funcionar aí de maneira correta, e acho que a gente tem obtido muito sucesso dentro da AES por conta disso, de ter uma equipe sensacional aí que toca isso para frente. Mas obrigado pelas perguntas também de vocês aí, foi muito rico, perguntas importantes que a gente pôde debater, e fico aí à disposição se tiver uma outra oportunidade, Chico, a gente pode continuar conversando. Como eu disse, é um tema apaixonante, acho que todo mundo está aqui nessa hora da noite aqui porque realmente gosta desse assunto. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Terça-feira que vem, a partir de amanhã, vocês receberão os convites para as inscrições. Muito obrigado mesmo.